Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícia, dessa vez para trazer um monte de notícia. Mas antes de começar, já clica no inscreva-se, já ativa o sininho, é muito importante para você não perder nenhum vídeo novo. Tem vídeo novo todo dia, às vezes até mais do que um vídeo, então não esquece aí de se inscrever e ativar o sininho. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também num comentário fixado o link para quem tem interesse em ganhar dinheiro pela internet. Sim, aquela mesma coisa que eu falei ontem, vou botar aqui de novo o link. Se você tem interesse, não esquece aí de abrir o link e dar uma olhada, beleza? Então vamos lá para as notícias. Primeiro, McGregor e Khabib Nurmagomedov. Voltaremos a falar dos dois, né? Porque o McGregor fez uma provocação ao Khabib nas redes sociais e o Khabib, claro, respondeu, né? Então, o McGregor provocou aí, chamou o Khabib de chorão e o russo, né, o Khabib Nurmagomedov acabou descontando aí, né, respondendo, chamando o McGregor de máquina de desistir, né? Então, o que acontece? O McGregor fez um post, né, nas redes sociais dele, dizendo aí, falando sobre o Paulie Malignaggi, que foi aquele cara que ele fez um treinamento na preparação dele para enfrentar o Floyd Mayweather, e na época ele vazou uma foto onde o Paulie Malignaggi teria levado um knockdown ali no treinamento, então deu toda uma polêmica. O Malignaggi foi atrás do McGregor meio que para tirar satisfação e etc. Enfim, aí o McGregor postou o seguinte texto: as imagens mostram, eu gosto de Paulie Malignaggi, aqui está a discussão que tivemos por causa de uma foto com a qual ele se irritou. Sim, vocês ouviram bem, uma foto, eu falei na cara dele, não seja babaca. Todos sabem que eu sempre digo isso aos lutadores, não seja babaca, não faça babaquices. Foi isso que eu disse a Khabib no fim do terceiro round, o meu round, não seja babaca. Ele reclamou com o árbitro em todos os rounds, continuou sendo babaca no quarto round quando estava na posição de montada. Aquilo me desconcentrou. Se alguém tinha algo a falar com o árbitro, teria que ser eu naquele primeiro round, o round em que ele se enrolou nas minhas pernas por 4 minutos seguidos sem fazer nada, mas luta é luta e ninguém está nem aí. Chorou com o árbitro como um autêntico babaca. Eu estava tentando colocar meus dedos em seu pomo de Adão. Eu aprendi mais tarde que muita gente no mundo é completamente babaca. Eu sei que vocês estão falidos, rapazes, mas não sejam babacas falidos. E aí veio, claro, a resposta do Khabib Nurmagomedov nas redes sociais dele, e ele disse o seguinte, né? Na verdade, ele postou a foto aí dele finalizando, né, o Conor McGregor, a imagem que vocês vão ver aí na tela, e aí ele usou ali algumas referências ao Conor McGregor, né? Então, ele disse o seguinte: você vai viver a vida inteira com esta vergonha. E aí ele usou duas hashtags, né? A hashtag TapMachine, que seria a máquina de bater, né, já que o McGregor perdeu 4 vezes as 4 por finalização, e aí, não contra o Khabib, né, as 4 da carreira mesmo, e colocou também ali um trocadilho, né, McTapper, que seria um trocadilho com o nome aí do McGregor e com essa atitude aí de bater em desistência, em sinal de desistência quando é finalizado, né. Então teve a resposta aí do Khabib. Então o que eu deduzo a partir dessa notícia, dessas provocações, desses assuntos do nada, né? Eles têm que esperar aí o julgamento por conta da confusão dessa vez que eles se enfrentaram, né? Então o Khabib pulou lá o octógono, arrumou toda aquela confusão. Então os dois têm aí esses julgamentos, entre aspas, aí agendados para 29 de janeiro, né, em Las Vegas. Então nessa reunião que vão ser definidas as suspensões ou multas até para o Khabib e para o Conor, enfim. A gente ainda não tem certeza se vai ser a mesma coisa ou não. Vai ter essa reunião em dia 29 de janeiro agora, e a partir disso que a gente vai saber se eles já vão poder lutar de imediato ou não, se vai pagar multa ou não. Então eu acho que começou a rolar essas provocações e tal, justamente já para deixar, meio que preparar um terreno ali para uma possível revanche, já que o próprio Dana White já mostrou interesse nessa revanche, né? Então eu não duvido que eles paguem ali uma multa no dia 29 de janeiro, né? Que não paguem a multa no dia 29 de janeiro, mas saibam se vão ter que pagar multa ou não. Se levar uma suspensão de alguns meses ali, que aí geralmente dá o tempo de camp, e já marquem a revanche. Então eu não duvido que a próxima luta do Khabib seja com o Conor e não com o Tony Ferguson ou qualquer outro nome ali, né? E eu sinceramente não faço muita questão dessa luta. Eu preferia que fosse com o Tony Ferguson ou com qualquer outro nome. Eu acho que seria mais legal. Não acho que o Conor mereceria ali uma revanche imediata, mas se tiver, é claro que a gente vai acabar assistindo, né, para ver se o Conor consegue fazer alguma coisa de diferente aí, né? Mas eu sinceramente não boto muita fé. Mas enfim, vamos para as próximas notícias. Deixem aí nos comentários o que vocês acham, né? Vamos para a próxima notícia, que é sobre o Derrick Lewis, atleta peso pesado, falando aí sobre Júnior Cigano dos Santos. Ele disse que o Cigano não significa nada para ele. Então ele disse, pois é, né? O Derrick Lewis disse aí que o Cigano é o 7º ou 8º entre os maiores que ele já enfrentou na carreira dele. O Derrick Lewis disse isso. Então, segundo ele, o Cigano é 7º ou 8º
entre os caras que ele enfrentou. Beleza, ele enfrentou o Cormier, ele enfrentou realmente alguns caras ali, mas, pô, eu acho que não é pra tanto, né? Eu acho que não é pra menosprezar tanto aí o Cigano. Mas enfim, aí perguntaram também sobre o cinturão, ele disse que também, se tiver que ser, né? Se ele vencer a luta e tiver que ter o cinturão aí, disputa o cinturão, que beleza, mas ele é um cara que não liga muito, então ele tem um contrato novo, provavelmente mais grana, né, mas ele não se empolga muito aí com o cinturão, mesmo quando ele disputou o cinturão em 5 Cormier também, ele não faz muita questão, né, eu acho que o que interessa pra ele ali é ganhar o dinheiro dele, né, e eu achei curiosa essa notícia porque é simplesmente isso, ele simplesmente deu essa declaração aí, né, que o Cigano não tá entre os grandes ali que ele enfrentou, que o Cigano não significa nada pra ele, e o que eu tenho a dizer é que o Cigano é muito melhor atleta que o Derrick Lewis. Haja visto que um é ex-campeão e outro não, e não só por causa disso, né? O nível de boxe de um é totalmente diferente do outro, a movimentação, enfim, o Junior Cigano é muito mais atleta, é muito melhor lutador que o Derrick Lewis. Só que essa categoria, como eu digo sempre aqui, às vezes a mão pesada acaba mandando, então às vezes acontece de um cara que não necessariamente é melhor lutador, como foi o Derrick Lewis e Alexander Volkov, só que o Derrick Lewis acabou ganhando, né? Mas enfim, vamos ver o que acontece aí, mas eu aconselharia o Derrick Lewis a não provocar muito o Cigano, porque é só o Cigano não ficar na grade que ele mata o Derrick Lewis. É só isso, só não ficar na grade. Não ficou na grade, o Cigano mata o Derrick Lewis, como as minhas cachorras estão se matando lá agora, que vocês acabaram de ouvir, eu acho, né? Então bora para a próxima notícia, que temos aí Anderson Silva e Israel Adesanya na notícia, e o treinador do Adesanya disse que o Anderson Silva não venceria uma luta só de trocação contra o Adesanya. O Adesanya, para quem não sabe, um atleta do kickboxing, era campeão do Glory, tem 75 vitórias, se eu não me engano, então realmente é um cara especialista naquela área. Então ele disse que se o Anderson enfrentasse o Adesanya ali só na trocação, que não daria para ele, mas que no MMA em si o Anderson pode usar a luta agarrada, o Anderson é um cara mais experiente, enfim, que ali sim, colocando esses ingredientes, fica uma luta mais disputada. Mas o interessante dessa notícia é isso, ele dizendo que o Anderson e o Adesanya estão em níveis diferentes, né? Dizendo aí que o Adesanya é um especialista refinado na trocação e que o Anderson ali realmente não venceria ele só na trocação, mas aí que o MMA entra outras questões, então tem a idade, o Anderson é muito mais experiente no MMA, o Anderson tem as opções ali de usar as quedas, usar a luta agarrada, etc. Enfim, eu não acho que o Anderson vá grudar ali na luta para tentar usar a luta agarrada não, ou o jiu-jitsu. Pode até ser se ele tomar um prejuízo muito grande, mas eu nunca vi o Anderson tentando fazer isso. Eu acho que o Anderson, ele gosta de se desafiar, e eu acho que o Anderson vai sim tentar lutar em pé, e eu não tenho essa certeza toda de que o Anderson não venceria a luta ali só no kickboxing, só na trocação, só na praia do Adesanya, né? A gente já viu muitos caras aí excelentes na trocação, e a gente já viu o que o Anderson consegue fazer, né? Então, eu não sei se esse treinador do Israel Adesanya, o Eugene Berryman, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, eu não sei se ele tem tanta razão nisso não. Vamos descobrir, né? Vamos ver o que o Anderson consegue fazer. E tem a idade, né, também, mas eu acho que no auge o Anderson venceria sim na trocação, hein? Não sei, enfim, deixa nos comentários a opinião de vocês, mas eu sou um fã da trocação do Anderson Silva, então eu posso ser meio suspeito aqui, mas vamos ver aí de fato o que acontece na hora da luta. E a última notícia aqui temos Justin Gaethje, que é o meu atleta, se não for meu atleta preferido hoje, é um deles. Justin Gaethje disparando aí contra, entre aspas, o Edson Barbosa, né? Ele diz o seguinte: vou tentar nocautear Edson Barbosa com chutes nas pernas. Então, em resumo aqui da notícia, o que acontece? O Justin Gaethje é um cara que eu gosto muito porque ele faz lutas completamente empolgantes, lutas insanas, inclusive 2 das últimas lutas do ano aí, a luta é uma luta dele que estava lá no meio, etc. Então, ele realmente é um cara que se entrega completamente pro show ali, completamente pros fãs. Então, ele vai pra trocação franca, não tem medo de nada, não tem medo de apanhar. Então, ele é um cara que, tá machucado, não tem problema, o cara continua indo pra cima, então é por isso que eu gosto, né? Ele realmente mostra completamente o coração ali, ele leva knockdown, mas levanta e ele dá um knockdown no cara, então ele é realmente o cara que inclusive estreou no UFC ganhando 2 bônus, né? Ele ganhou bônus de performance e bônus de nocaute da noite, então também é um caso raro de acontecer, né? Um atleta ganhar 2 bônus por performance, e ele fez algumas reclamações aí, né, com o próprio UFC, dizendo que ele deveria ser mais reconhecido ainda, né? Fora os bônus que ele já ganha por performance, ele queria que o bônus, por exemplo, por vitória, que é um valor geralmente semelhante ao valor por apresentação, ele queria ganhar isso fixo, né? Porque ele acha que ele merece e tal, pelos shows que ele entrega. Tentou negociar isso com o UFC, só que não rolou. Então ele tem algumas reclamações referentes a isso, né? Dizendo que ele merece. Eu até
Concordo, mas eu acho que os bônus por performance já servem justamente para isso, né? A questão que ele podia era negociar melhor um pouco o valor por apresentação dele. Mas enfim, quanto mais vitórias tiver, ele vai ganhando cada vez mais também, né? E aí ele citou o Edson Barbosa, que se interessaria aí, né? Em enfrentar o Edson Barbosa e queria nocautear o Edson com chutes na perna, né? Ele disse que o Edson Barbosa é um cara que põe medo nos adversários, isso é um fato, né? E ele queria justamente enfrentar o Edson porque ele gosta de ter essa sensação ali de perigo e ele quer mostrar mais uma vez, né? Entrar lá e dar show. Então, em resumo, ele é um cara que gosta, segundo palavras dele, de dar show, só que ele acha que ele deveria ser ainda mais valorizado, já que ele é um cara ali que entra para matar ou morrer, né? Então, como eu disse, eu concordo e eu acho ele sim um dos lutadores mais legais de se assistir, né? Então quem não conhece ele, eu sempre recomendo assistir as lutas desse cara. Ele pode perder, como perdeu 2 lutas recentemente, mas ele é um cara que perde ali como um guerreiro. O cara perde só se você realmente apagar ele. Então ele precisa, você precisa dar o seu máximo para vencer ele, é isso que eu acho legal. Então eu não ligo muito do cara perder ou ganhar quando o cara se entrega desse jeito, né? Porque realmente ali vira uma loteria. Então eu acho bastante emocionante as lutas dele e já deixo aqui o meu parecer que realmente uma luta entre ele e Edson Barbosa seria insana, mas eu acho que o Edson Barbosa seria favorito, porque o Justin Gaethje aceita muitos golpes, e aceitar muitos golpes do Edson Barbosa seria mortal na minha opinião. Mas não deixa de ser uma luta emocionante, eu gostaria muito de assistir, mas eu acho que o brasileiro levaria melhor. Enfim, deixa nos comentários o que vocês acham, quem levaria melhor, pode comentar também sobre qualquer outra notícia. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo se vocês gostaram, não se esquece também de se inscrever, ativar o sininho, enfim, e de ver o link também que eu deixei aí pra vocês. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!